Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso segundo dia de intensivo de liderança, o nosso curso de liderança de célula. Eu quero agradecer a você, por estar presente aqui, e eu desejo que você seja muito abençoado por Deus, que você possa ter um momento agradável com Deus através de aprendizado, através de discipulado, através de instruções para você potencializar sua liderança. Quero que você possa estar com papel e caneta aí, onde você estiver, no seu ambiente, para que juntos nós possamos acompanhar dentro da palavra de Deus e dentro do conteúdo do curso para um melhor aprendizado. Beleza? Eu quero falar para você que hoje nós iremos tratar de dois assuntos, dois temas, nesse segundo dia. Hoje nós iremos falar sobre formar células apostólicas, onde começar, como introduzir essa cultura apostólica dentro das nossas células. Nós iremos falar sobre as estruturas das células, as funções e responsabilidades de cada integrante, e nós também iremos dar uma pincelada sobre o que se espera de um líder. Nós iremos falar sobre os requisitos de um líder. E quero fazer uma oração com você para que juntos nós possamos ser abençoados por Deus nesse momento. Amém? Se você puder, feche seus olhos. Vamos juntos orar. Pai, obrigado por essa noite, obrigado por esse momento, obrigado por cada irmão, por cada irmã que está presente agora, que o nosso coração possa estar aberto, a nossa mente possa ser levada cativa até a presença do Senhor, para que juntos nós possamos absorver o máximo de conteúdo, para que possamos praticar no nosso dia a dia como líderes de célula. Em nome de Jesus, que cada um de nós possamos ser abençoados pelo Senhor. Essa é a nossa oração que fazemos, em Teu nome. Amém. Meu querido e minha querida, eu queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse ela em Efésios capítulo 4, verso 11 e 12. Efésios 4, verso 11 e 12. Já quero deixar novamente frisado que você é muito bem-vindo nesse curso, nesse segundo dia de curso, e que seja o momento do dia em que você estiver assistindo, você possa ter um proveito maravilhoso através desse conteúdo, seja na parte da manhã, da tarde ou da noite, enfim, que você possa ter um proveito maravilhoso. Amém? Efésios 4, 11 e 12, já quero deixar novamente frisado, pegue papel e caneta e anote, porque haverá coisas preciosas para você aqui. Amém? A Bíblia diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Ele quem que designou alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres? O próprio Deus. Ele fez isso, visando a razão pelo qual o Espírito Santo entrega esse dom para cada um. Esse versículo aqui, especificamente, ele é chamado o versículo que traz os 5 dons de governo. O que são dons de governo? São os dons que regem, que faz fluir o corpo de Cristo na sociedade. Então, a razão pela qual o Espírito Santo entrega esses dons, para cada pessoa participante do corpo de Jesus, é para capacitar ela para reproduzir outras pessoas guiadas através desse dom. Por exemplo, uma pessoa que recebeu o dom de mestre, ou de pastor, ou de apóstolo, ou de evangelista, essa pessoa recebeu esse dom para ser capacitada a reproduzir esse dom na vida de outras pessoas, e assim o reino de Deus cresce, e assim o reino de Deus, ele vai avançando dentro desses 5 dons de governo. Nós iremos falar agora
sobre uma breve introdução sobre como formar células apostólicas, né? Então, para formar células apostólicas, nós temos que entender esses dons de governo pelo qual o Espírito Santo entrega a cada pessoa. Então, se cada pessoa recebe um dom, a célula precisa pegar esse princípio, né, de reproduzir a mesma essência. Então, células empoderadas e apostólicas também gerarão novas células empoderadas e apostólicas. Então, nós vivemos em um só corpo. Nós todos somos corpo de Cristo. Então, cada pessoa é um membro desse corpo. Cada membro desse corpo tem um dom chamado, né, por Deus, distribuído por Deus. E dentre esse dom, nós iremos reproduzir, chamar outras pessoas para o reino de Deus, com a finalidade de reproduzir esse dom e assim reger a igreja de Deus na sociedade, com a finalidade de equipar para o ministério. Chegou o tempo, irmãos, chegou o tempo de desenvolvermos células que sejam simultaneamente pastorais, né, que promovem o cuidado pessoal e tudo mais, proféticas que trazem a realidade do céu à terra, mas também apostólicas, que é sobre isso que a gente vai tratar, né, nesse momento. O que é trazer uma cultura apostólica dentro das células? É trazer uma visão de envio, uma visão de envio. Nossas células trabalharão dentro do propósito de enviar as pessoas para o seu destino profético. A visão do apostolado nas células é o envio. Dentro dessa ideia de células apostólicas que nós temos aqui na nossa igreja, nós temos quatro alvos fundamentais na célula, que são, anote aí, primeiro, alcançar pessoas para Jesus e cuidar delas. Primeiro alvo, alcançar pessoas para Jesus e cuidar dessas pessoas. O segundo alvo é o crescimento, é promover o crescimento dessas pessoas alcançadas para incentivar a descoberta dos seus dons. O terceiro é a capacitação dessas pessoas e empoderar elas para ajudá-las a viver o seu discipulado pessoal e também o envio, que é enviar todos para os seus destinos proféticos e serem multiplicadores desse seu dom de governo e de serviço. Então anote aí, vamos frisar. Dentro dessa ideia, dessa cultura de células apostólicas, nós precisamos entender que temos quatro alvos dentro da cultura apostólica, nas células, que são alcance, crescimento, capacitação e envio. Amém? Quando estes alvos eles são trabalhados dentro da célula, né, fielmente, cria-se essa cultura. Então as pessoas que participam da célula, que são membros da célula, que fazem parte dessa visão, né, da igreja, da nossa igreja, elas serão impulsionadas a saírem daquele lugar de comodismo para serem esticadas e desenvolvidas. Quando nós trabalhamos estes alvos dentro da célula, a pessoa naturalmente ela irá ser esticada, porque ela vai viver dentro de uma cultura. Todos vivendo dentro de uma cultura, ela também vai fazer parte. Então você pode estar se perguntando aí, Guilherme, por onde eu começo? Se na célula nós temos quatro alvos, né? Eu comecei agora na liderança, enfim, por onde eu começo? Primeiro passo é você começar com oração e ação. Nunca esqueça disso, oração e ação. Olha só, para plantarmos essa cultura de células apostólicas, para a gente viver dentro dessa cultura, nós vamos passar agora por 8 pontos. Anote aí, nós teremos 8 pontos para passarmos, para implantarmos essa cultura de células apostólicas. O primeiro ponto que a gente precisa entender é que nós precisamos falar regularmente sobre a visão e cultura da igreja para a célula. Você que vai ser um líder, você que é um líder,
você precisa passar regularmente essa cultura, essa visão apostólica para a sua célula. O que é isso? Todos no ambiente da igreja precisam saber como que a célula, onde a célula vai chegar, onde a nossa igreja vai chegar, o que a nossa igreja precisa, o que a nossa igreja quer fazer como reino de Deus na sociedade. A sua célula precisa saber disso regularmente, porque isso vai gerando no coração da pessoa um encargo. Você não vai forçar a barra, você vai falar regularmente, você vai lembrar as pessoas dessa cultura. A Bíblia diz em Provérbios 29, 18, que quando não há visão, o povo se corrompe. Quando não há visão, o povo vai de mal a pior. Então a nossa igreja, ela tem um planejamento, ela tem um caminho, ela tem um traçado, ela tem onde ir, ela tem um objetivo a alcançar, ela tem um objetivo a chegar, ela tem um destino. Nossas células precisam saber desse destino. Nós não somos mini igrejas em um lugar, nós temos uma comunhão, um corpo, uma ligação. Então nós precisamos reproduzir essa visão constantemente nas nossas células. E qual é a nossa visão? É que nós somos uma igreja de vencedores, onde cada membro é um ministro, cada casa um local da igreja, com a finalidade de alcançar pessoas para Jesus, ganhando essas pessoas para Jesus, e temos uma geração vencedora. Essa é a nossa visão da igreja. É claro que ninguém pegará essa ideia de uma vez. Não é pelo muito falar que as pessoas, irão aderir a isso. Ninguém vai pegar de uma vez. Você falando uma vez, a pessoa já pega a visão. Não é. Mas você precisa ter a constância. A constância é a chave para as pessoas aderirem à visão da igreja no coração delas e assim agir dentro dessa visão. A constância é a chave. O primeiro ponto dentro dessa formação, por onde começar, é você falar sobre a visão. As pessoas da sua célula precisam saber a visão da igreja. Amém? O segundo ponto é que você precisa liderar pelo exemplo. Liderar pelo exemplo. Olha só, não existe igrejas relevantes sem que haja líderes comprometidos com a visão. Não existe, não tem como. Uma igreja forte, claro que tem líderes fortes. Uma igreja forte tem líderes fortes. Líderes comprometidos com a visão da igreja. Líderes que se comprometem. Não é só vestir a camisa, não é só estar participando de uma cultura. É você vestir a camisa, mas também trabalhar nessa camisa. É você suar nessa camisa. É você pagar um preço. Lidere pelo exemplo. Crie raízes dentro dessa visão. Precisamos passar por esse processo. Lidere pelo exemplo. Mostre, desenvolva uma liderança pessoal que você é capaz de pagar o preço. Mostre para as pessoas da sua célula que você que você tem essa visão no seu coração e você quer alcançar os objetivos dentro dessa visão. Amém? Terceiro ponto é que você precisa ser um promotor da importância das células. O que significa isso? É que você demonstra a importância das células, para a igreja, para as pessoas da sua célula. O que quer dizer isso? Vamos lá. Há uma diferença muito grande entre uma igreja com célula e uma igreja em célula. A igreja Nova Vida, eu e você, somos uma igreja em célula. Por que nós não somos uma igreja com células? Porque uma igreja com células considera a célula como mais um ministério, como mais um programa durante a semana. E assim o senso de importância e responsabilidade, ele é diminuído, ele não é suficiente, ele não é bastante. Mas quando nós entendemos que somos uma igreja em célula, o nosso alicerce, a nossa base como comunidade de fé, ela é fundamental. Não se constrói estrutura sem alicerce. O alicerce da igreja Nova Vida é as células. Nós somos uma igreja em célula.
todos os ministérios da nossa igreja têm o seu alicerce em células. Nada se faz sem as células. Precisamos entender isso e você precisa passar isso para as suas células. Amém? O quarto ponto, anote aí, quarto ponto para começarmos a implantarmos uma cultura apostólica nas nossas células é que na célula menos é mais. Na célula menos é mais. O que eu quero dizer sobre isso? É mais sobre uma questão prática. Uma questão prática. Provérbios 15, 16, a Bíblia diz assim, ó, o pouco com o Senhor é muito. No resumir do versículo, o pouco com o Senhor é muito. É melhor o pouco com o Senhor do que o muito onde há desordem, onde há bagunça, onde há dificuldade, complicação. Por que que na célula menos é mais? Porque um valor a ser praticado na célula é a simplicidade. Simplicidade. O que eu quero dizer com isso? Ser simples não é sinônimo de ser enfadonho, ruim, chato. Ser simples é sinônimo de amabilidade, ter um ambiente agradável, um ambiente à vontade. Nossa célula não é uma reprodução do culto. No culto há toda uma logística, há toda uma estrutura preparada, há todo um momento para qual ministérios serão agidos, agirão dentro do culto. Mas na célula, por mais que tenha um momento, uma preparação, ela tem que ser simples, ela tem que fazer com que as pessoas que estão ali se sintam à vontade. Não é um momento difícil, um momento difícil de convivência, não, é um momento à vontade, é como se você fosse assistir um filme com a família. Célula, menos é mais. Amém? Quinto ponto, de 8. Defina padrões de capacitação aos líderes. O que eu quero dizer com isso aqui? Eu quero dizer para você que você precisa ser um líder que estimula a liderança, que estimula os seus membros da célula, convivendo com a diversidade de particularidade, de personalidade de cada um. Seja um líder que estimule as pessoas que estão na sua célula, mas ao mesmo tempo convivendo com a diversidade, convivendo com os estilos de vida, convivendo com os modos das pessoas. Eu quero dizer para você que em 1 Coríntios 1, 27, Paulo ele fala assim, olha, que Cristo nos chamou, ele chamou os fracos para confundir os fortes, aqueles que o mundo olharam para eles e eles não desejaram nada, ele chamou esses para se sobressair através da glória de Deus. Então olhe para as pessoas da sua célula, não com desdém, não achando que elas serão perfeitas, não foque no progresso delas. Há pessoas que irão aprender a visão da igreja, aprender tudo que está sendo passado ali na célula, com mais dificuldade, outras aprenderão com mais facilidade, outras terão uma disposição maior, outras não, mas aprenda a conviver com esse tipo e foque no progresso delas e não na perfeição. Seja um líder, seja alguém que estimula o crescimento dessas pessoas, e assim a célula irá fluir livremente e todos terão a chance de crescimento. Não cometa o erro de achar que alguém não está pronto. Não cometa esse erro, não olhe para essa pessoa e fale assim, não, essa pessoa não está pronta, essa pessoa não está preparada, essa pessoa está demorando a aderir à visão, aderir àquilo que está sendo passado, o crescimento espiritual dela está demorando. Não foque nisso, não foque nisso, foque no progresso. Eu costumo dizer que 1 centímetro para frente é crescimento, é progresso. Então, se atente no progresso, deixe as coisas acontecerem naturalmente. A pessoa ela irá crescer e você vai desenvolver, estimular. Seja alguém que estimule, seja o trampolim dessas pessoas. Amém? Quinto ponto, defina padrão de capacitação aos líderes. Seja alguém que estabeleça uma cultura de honra. Honre essas pessoas que estão crescendo, dê espaço, não seja um repelente espiritual. Chama as pessoas para perto e vê Jesus na sua vida. Sexto ponto,
Evite furos nos encontros semanais e entregue relatórios. O que eu quero dizer com isso aqui? Na nossa cultura celular, nós entregamos relatórios, nós escrevemos relatórios de como que foi a reunião, né? Quantas pessoas estiveram ali, o que aconteceu na reunião, e isso não é algo para que você se sinta ofendido, para que você seja diminuído, não. Porque no decorrer dos dias, eu já passei por essa experiência que houve células que teve muita gente, aconteceu coisas maravilhosas de Deus, mas houve células que não foram tantas pessoas e até nenhuma. E a gente fica com vergonha de entregar o relatório, a gente fica com vergonha de escrever o que foi passado ali, né, achando que nós iremos levar uma bronca, enfim, mas não. Os relatórios, eles não servem para ofender você, eles não servem para diminuir você. Pelo contrário, os relatórios, eles servem para potencializar você, para fazer com que você saia desse marasmo espiritual e seja estimulado para crescer. Como assim, Guilherme? Olha, em Números 13, 17, você vai encontrar um episódio onde Moisés, diante da direção de Deus, ele é levado a escolher 12 espias, 12 líderes das tribos de Israel, para espiar a terra de Canaã e ver como que era lá. E Moisés pediu um relatório para eles. Os 12 chegaram. Dos 12, 10 deram relatórios negativos. Trouxeram um relatório negativo e somente 2, Caleb e Josué, trouxeram um relatório positivo. Então você precisa ser um líder capaz de escolher qual tipo de relatório você vai entregar. Se é um relatório positivo ou um relatório negativo. Escolha fazer um relatório positivo, independente de quantas pessoas estiver, porque o relatório ele vai potencializar você para a semana seguinte. Amém? Escreva um relatório positivo. E é importante, se na Bíblia houve pessoas que escreveram relatórios, é importante. Então a gente precisa ter essa cultura. O 7º ponto de 8. Desenvolva um percurso para que suas células cresçam e se multipliquem. Trace um planejamento. Trace um planejamento. Naturalmente, eu já falei isso para muitas pessoas, naturalmente as células elas crescem e se multiplicam. Naturalmente, elas crescem e se multiplicam. Mas é importante que haja um planejamento para isso. Que não seja algo automático, que não seja algo forçado, mas seja algo natural, com um planejamento traçado. É importante que haja novas pessoas na célula, é importante que haja novas estratégias, novas funcionalidades. E eu quero falar com você sobre isso, baseado em 1 Coríntios 3, 6, que diz... Olha, Paulo estava falando para a igreja de Corinto, ele falava, olha, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus. O que eu quero dizer com isso? Que tem alguns pontos fundamentais para que isso aconteça, né? O crescimento da célula aconteça naturalmente. Há alguns pontos. 3 pontos que eu quero citar para vocês dentro desse ponto número 7. Olha, é necessário que haja novos visitantes. Uma célula saudável que cresce naturalmente, ela vai ter novos visitantes. Ela vai ter novos convidados. A frequência é crescente e há um desenvolvimento de futuros líderes. Esses 3 pontos são baseados no versículo de 1 Coríntios 3. Olha só, quando há novos convidados, novos visitantes, significa que houve uma ação antes. A ação do líder, a sua ação. De quê? De plantar. Se você tem o hábito de convidar as pessoas, de chamar as pessoas durante a semana, naturalmente haverá novos convidados na sua célula, haverá novos visitantes. Então tem essa cultura, tem esse hábito de convidar as pessoas. Quanto mais pessoas você chamar, mais pessoas irão visitar a sua célula, permanecer na sua célula, serão consolidadas lá. Tenha a cultura de convidar, convide. Nós hoje somos privilegiados com a internet, convide as pessoas pela internet, grave vídeos, mande mensagem, mande áudio, faça uma lista de transmissão, convide. Tem essa cultura de convidar, naturalmente a frequência irá crescer
que é o crescimento de Deus. O que é o regar de Apolo aqui no versículo? É o cuidado, é o desenvolvimento das pessoas que estarão ali, é a capacitação dessas pessoas que estarão ali. Eu convido, cuido, e Deus gera o crescimento, é maravilhoso. Você pode fazer isso através de estratégias, né, ações de evangelismo, oportunidades para as pessoas se degustarem, né, ficarem próximas de você para participar da sua liderança, chamar as pessoas para perto. Isso vai ser tratado mais à frente nesse curso, só para dar uma breve explanação para você. Então tenha esse planejamento, convide as pessoas, determine um dia para você convidar as pessoas, determine horas, determine momentos para você visitar as pessoas e convidar elas, para que a sua célula tenha sempre novas e novas pessoas. Amém? E por último, celebre os frutos, isso é fundamental. Celebre os frutos da sua célula. Mostre o resultado do trabalho, desfrute dele. Tenha um momento, né, na sua célula para desfrutar daquilo que aconteceu, daquilo que você fez, daquela ação de evangelismo, da colheita. Celebre a colheita. Nós aqui na nossa igreja temos um dia para isso. Nós temos um dia que é a festa da colheita. Nós celebramos a colheita de todas as células que aconteceram. Eclesiastes 8:15, o Salomão, né, o pregador, o sábio Salomão, ele escreveu esse verso falando assim, olha, desfrute da vida. Eclesiastes 8:15, desfrute da vida. Não há nada melhor para o homem desfrutar daquilo que ele fez. Então, líder, desfrute daquilo que você fez com a sua célula, desfrute da colheita. Ele ainda continua no verso, olha, em tudo isso, há a esperança de que essas coisas continuarão a acontecer. Quando você celebra o que Deus fez na sua vida, como célula, há no seu coração a esperança de que vai acontecer mais vezes. Então celebre isso. Tenha um dia para celebrar, reúna a sua célula para celebrar. Não precisa somente ser naquele ambiente de célula, mas trace um momento, um piquenique, um filme, um churrasco. Então faça momentos para celebrar a colheita. Amém? Então nós aprendemos dentro desse primeiro tema de hoje, formando células apostólicas. Como que nós iremos formar, né? Como que isso irá acontecer? Então nós traçamos todo um plano para você. Nós falamos de 8 pontos, né? Nós falamos de 4 alvos das células. Então, olha só, para recapitular, nós falamos dos 4 alvos da célula, que são fundamentais dentro dessa cultura apostólica da nossa igreja. Alcançar, crescer, capacitar e enviar. São os 4 alvos. Os nossos pontos, né, os nossos princípios para fazer com que as nossas células se tornem apostólicas. Olha só, o primeiro ponto é falar regularmente da visão na célula, liderar pelo exemplo, promover a importância das células, ver que na célula menos é mais, definir padrão de capacitação, estimular as pessoas, né? Saber lidar com o tempo de crescimento delas, entregar os relatórios de uma forma positiva, desenvolver um percurso na célula para que ela cresça e se multiplique. E por último, celebrar os frutos, celebrar os frutos. Eu quero concluir esse tema com você, né, de formar células apostólicas, né, viver dentro dessa visão. Eu quero dar um conselho para você, olha, não despreze os pequenos começos, seja qual for, não despreze os pequenos começos. Você pode começar, eu mesmo sou um exemplo disso. Quando eu comecei a minha célula, na minha casa, eu comecei com 3 pessoas, eu e mais 2 pessoas. E Deus foi trabalhando nesse processo. Deus foi conduzindo todo esse processo em mim e nas pessoas. Então não tenha medo, né? Não tenha pressa. O crescimento vem naturalmente. A quantidade de semente que você planta nas pessoas vai determinar o crescimento da sua célula. Então plante, convide.
tenha ações de mobilização, para que as pessoas vejam e conheçam a sua célula. Não tenha medo, viva cada momento, cada estação, cada reunião de célula, viva cada momento como se fosse único, valorize cada momento, amém? Nós agora iremos trabalhar o nosso segundo tema de hoje, né, nesse curso, que é a liderança na rede de células, né, a estrutura das nossas células. Nós falamos sobre implantar essa cultura apostólica, agora nós iremos trabalhar a estrutura disso, né, como que é uma célula, o que é uma célula, quem compõe a célula. Nós iremos trabalhar sobre as responsabilidades de cada integrante da célula, e eu preciso que você esteja sintonizado aí, eu preciso que você esteja anotando, porque é importante, amém? Existem diversas formas de organização dentro de uma célula, e quanto maior as redes de célula, mais níveis de organização nós teremos. Dentro da nossa realidade, como Igreja Nova Vida, nós temos pelo menos 8 integrantes em uma célula. E na nossa igreja nós temos 8 integrantes, 8 níveis, né, de liderança na nossa igreja. E eu quero dar uma breve explanação para você sobre quem são esses oito níveis de liderança dentro da nossa igreja, para que a gente possa caminhar. O primeiro nível é os nossos pastores. O pastor Fábio e a pastora Regina são, né, os nossos pastores sêniores, os nossos responsáveis pela nossa igreja. Então ele é o nível maior de liderança da nossa igreja. Tudo que acontece dentro das células, dentro de cada ministério, é repassado a eles, para que haja um apontamento, uma direção, uma condução, para que o alvo seja alcançado, o objetivo seja alcançado em determinada função. Então nós temos os nossos pastores, nós teremos supervisor de célula, nós temos os coordenadores, nós temos os líderes de célula, nós temos os líderes aprendizes, nós temos os anfitriões de célula, nós temos os membros e temos os convidados. Vou dar uma breve explanação para você sobre cada nível de liderança, para que a gente possa caminhar. Amém? Olha só, nós já falamos sobre os nossos pastores, né, que eles são os responsáveis gerais pelas redes de células, enfim, ele que coordena tudo, ele que leva um apontamento, né? Nós temos os supervisores. Futuramente nós trabalharemos melhor isso, mas os supervisores, eles são responsáveis pelo desenvolvimento dos coordenadores. Os supervisores, eles são aqueles que estão à frente, direcionando os coordenadores de célula para um melhor alvo, um melhor objetivo, um melhor êxito. Os coordenadores, eles são líderes de célula bem-sucedidos. São aqueles líderes de célula que se multiplicaram muitas vezes. Então, eles atingiram esse nível de coordenação, agora eles cuidam das células que ele multiplicou. Os líderes de célula, eles são os representantes eles são aqueles que promovem o encontro da célula, eles são os facilitadores do encontro, né? Eles são aqueles que servem, eles são aqueles que servem para ajudar os outros, aquele que repassa a visão da igreja, aquele que repassa o estudo, aquele que está atuando, né, em cada bairro, em cada rua. Eles são aqueles que estão à frente de um grupo de célula, ele é um facilitador. Para ser um líder de célula, nós iremos falar mais detalhadamente à frente, mas se espera desse líder de célula que ele tenha passado por todo um processo. Você está fazendo esse curso, já está sendo habilitado, capacitado para ser um líder de célula. Se você já é um líder de célula, ou se você pretende ser um líder de célula, né, você já está traçando esse caminho para liderar uma célula. Participando desse intensivo de liderança, você já está sendo capacitado para liderar uma célula. Então, se espera que ele tenha vivenciado todos os cursos que a nossa igreja promove para você, né? Então, temos também
líder aprendiz, que são aqueles aspirantes à liderança, são os discípulos do líder, são aqueles que estão mais próximos do líder, são aqueles que têm maiores responsabilidades dentro de uma célula. Ele tem mais responsabilidade que um membro comum. Ele acompanha o líder, ele está junto com o líder, quando o líder está ausente, ele é o responsável por conduzir a reunião da célula. Então é fundamental haver líder aprendiz na célula. Não há limite, você pode ter 10 líderes aprendiz, é melhor ainda, porque o benefício do reino será aumentado. Então, líder aprendiz é aquele que está junto com o líder, que trabalha junto. Temos também os anfitriões, que são quem? São aqueles que abrem as suas casas para receber a célula. São aqueles que abrem as suas casas para receber o reino de Deus. E eles são muito importantes, eles não são apenas aqueles que somente abrem um espacinho da casa, você faz a reunião e depois acaba a reunião e fica tudo como estava. Não, ele é aquele que prepara o ambiente da reunião, ele é aquele que prepara o ambiente, que recebe a igreja, que recebe o reino de Deus. Então ele é fundamental. É lógico que há líder e anfitrião, ou seja, o líder da casa, ele também é um anfitrião, mas também há aqueles que são somente anfitriões, e eles são bênção no reino de Deus, são bênçãos no reino de Deus. Se você tem chamado de receber, de ser um anfitrião, de receber a igreja na sua casa, entenda que você é crucial para o reino de Deus, porque você está sendo o expansor do reino, você está sendo aquele que está esticando o reino para lugares maiores. Então é bênção demais. Ele prepara o ambiente e ele age diretamente junto com o líder. Ele anda com o líder para traçar planos, objetivos dentro da estrutura da sua casa para receber a célula. Talvez a célula vai fazer um evento evangelístico, para alcançar as pessoas. Então o anfitrião, ele está agindo junto com o líder para isso. Então nós temos também os membros da célula, que são aqueles que assumiram um compromisso de estarem lá, assumiram a célula como uma família, eles são parte da família. Esses são os membros. Nós temos também os convidados. Quem são os convidados? São aqueles que você plantou a semente do reino na vida deles. Eles são aqueles que vão à célula. Não necessariamente ele é considerado um membro, mas ele é acompanhado, ele é levado a tomar alguns passos de fé, algumas decisões. Então, talvez essa pessoa que você convidou vá uma vez na célula e depois volte daqui a 3 semanas, mas ele é acompanhado. Então, ele é muito importante. Ele é o seu convidado. Então, para recapitular, nós temos aqui níveis de liderança na nossa igreja, que são os nossos pastores, o supervisor das células, os coordenadores, que são aqueles que multiplicaram a sua célula várias vezes. Nós temos os líderes de célula, nós temos os líderes aprendizes, nós temos o anfitrião, nós temos os membros da célula e os convidados das células. Beleza? Olha só, o objetivo, do grupo é ajudar os convidados a se consolidar. Um dos sinais de saúde de uma célula é o fato da célula sempre ter pessoas novas. Então, se a sua célula tem sempre pessoas novas, é um sinal de que ela vai crescer. É um sinal de que ela está crescendo e está se desenvolvendo. Amém? Agora eu quero dar uma breve pincelada para a gente concluir o nosso curso de hoje sobre o que se espera de um líder. Você está ouvindo isso tudo que eu estou falando aqui e você sentiu no coração: Guilherme, eu quero ser um líder de célula, eu quero fazer parte dessa visão, eu quero aderir a essa visão, eu quero ter esse encargo no coração. Então, o que se espera de você? O que se espera para ser um líder de célula? Para se desenvolver como líder de célula, é crucial você ter pelo menos alguns crescimentos. E na nossa igreja, nós desenvolvemos as pessoas, nós procuramos desenvolver as pessoas para crescer. O foco do líder também é desenvolver o crescimento do grupo, enfim, ele serve o grupo, ele faz com que o grupo, ele quer que o grupo cresça e ele traça planos, objetivos para que isso aconteça. Mas ele também precisa de crescimento, ele precisa de ter alguns requisitos. Então eu quero tratar
né, trabalhar com você agora para a gente concluir esse curso, pelo menos quatro pontos para que você possa ser um líder, né, um bom líder, um líder efetivo na nossa igreja. Para se desenvolver como líder, é preciso que você cresça em relação à sua identidade. O que eu quero dizer com isso? Para que você cresça como um líder, é preciso que você desenvolva a sua identidade no quesito de que você precisa saber quem você é em Deus, quem você é em Jesus, que Ele te chamou. 1 Pedro 2,9 diz que nós fomos chamados para ser sacerdotes, reino, nós fomos chamados para liderar. Então você precisa ter isso fundamentado no seu coração. Líder, você precisa entender que você foi chamado. Você precisa entender que você não é somente filho de Deus para ser cuidado, mas você é um filho para que você também possa pagar os boletos do reino. Entendeu? Você foi chamado para liderar, você foi chamado para desbravar uma sociedade que está caída e precisa conhecer Jesus. Cresça em relação à sua identidade. Vai chegar um momento na sua vida em que Deus vai chamar, esse chamado dentro do seu coração, Ele vai bradar no seu peito. E você precisa entender isso. Você precisa entender que um bom líder é aquele que sabe quem é em Jesus, mas também sabe das suas limitações. Você também, como eu, você se conhece. Você sabe dizer até onde você pode ir. Você sabe dizer até onde você vai, as suas limitações, as suas dificuldades. Um bom líder, ele sabe até onde ele vai, mas ele também celebra diariamente essas vitórias sobre suas limitações, por meio da permissão sua, de permitir o Espírito Santo explorar isso na sua vida. Um bom líder, ele reconhece quem é em Jesus, ele sabe das suas limitações, mas ele celebra diariamente as vitórias sobre essas limitações, através de se permitir que o Espírito Santo possa explorar o seu interior e disso ter uma renovação dia após dia, e assim tendo a vitória. Primeiro, cresça em relação à sua identidade. Meu querido irmão, minha querida irmã, cresça em relação à sua identidade. Saiba, assuma quem você é em Jesus. Vista a camisa e fale, olha, eu faço parte do reino, eu sou filho de Deus sim, mas agora eu fui chamado para pagar os boletos do reino. Eu fui chamado também para desbravar, eu fui chamado para abrir caminhos. Deus está chamando você. Deus está te chamando para assumir a sua identidade de líder. Guilherme, eu não sinto o queimar do Espírito Santo em liderar uma célula, mas eu sinto o queimar do Espírito Santo em abrir minha casa. Deus está te chamando. Abra a sua casa para o reino de Deus. Seja alguém que prepara um ambiente. Se você já está em uma célula e está fazendo esse curso e é um líder aprendiz, Deus está te chamando para liderar. Então saiba quem você é em Jesus. Saiba quem você é em Jesus. Provérbios 4:23 diz que acima de tudo guarde o seu coração. Guarde o seu coração. Sabe, nós somos chamados para desenvolver nas pessoas a essência de Jesus, né? A imagem de Jesus, mas nós também precisamos, como líderes, cuidar do nosso coração. Precisamos ter fundamentado no nosso coração quem nós somos em Deus. E isso é muito importante. O segundo ponto é que você precisa crescer nos seus relacionamentos. Aqui na nossa igreja nós temos, né, um programa chamado 30 Semanas, e através desse programa você já entendeu de que na nossa vida nós temos 3 pilares de relacionamentos, que é o relacionamento com Deus, conosco mesmo, né, comigo mesmo, com você mesmo e com o seu próximo. Então há 3 pilares de relacionamentos, e você precisa crescer nesses 3 pilares, com Deus, com você mesmo e com o próximo. Nós, como líderes, precisamos cuidar desses relacionamentos, porque eles são importantes. Eles são importantes. Terceiro, cresça em conhecimento. Vamos recapitular os primeiros 3 pontos. Olha, precisamos crescer na nossa identidade, precisamos crescer nos nossos relacionamentos, né, com Deus, com a gente mesmo e com o próximo, e precisamos crescer em conhecimento. O que eu quero dizer com isso? É que se você quer ampliar o seu nível de influência como líder,
Você precisa começar a estar aberto a aprender mais de Deus através da sua palavra, ler a Bíblia. Leia muito a Bíblia, leia bons livros, né? Veja as necessidades, cresça em conhecimento, comece a enxergar fora do seu âmbito de visão, comece a enxergar as necessidades das pessoas, comece a ter a habilidade de ler as necessidades das pessoas e ter um coração ensinável. Meus queridos, eu quero falar para você aqui, você que está acompanhando esse curso, que nós iremos todos os dias aprender coisas novas. Todos os dias nós iremos aprender coisas novas. Um bom líder, ele tem um coração ensinável, disposto a aprender, disposto a receber novas orientações. Se você é um líder que não está aberto para novas direções, novos apontamentos, você será um mau líder, sua célula não vai crescer como deveria. Você não crescerá como líder. Você se enrijecerá. Você vai ser um líder engessado. Nós não podemos chegar nesse ponto. Precisamos ser líderes que tenham um coração ensinável, disposto a aprender. Porque sempre nós podemos ter um coração disposto a aprender. Amém? Cresça em conhecimento. E por último, cresça no caráter cristão. Cresça em identidade, cresça nos relacionamentos, cresça em conhecimento, mas também cresça em caráter. Meu querido, eu acredito que nós precisamos mostrar, não somente entendermos que nós somos santos em Deus, mas nós também precisamos parecer santos. Pela palavra de Deus, quando a gente lê a Bíblia, nós entendemos que nós somos santificados. Né? Paulo, em praticamente todas as suas cartas, ele dá uma saudação para a igreja que ele escreveu as cartas. Olha, aos santos, aos santos, aos santos. Então, assim, nós somos santos em Deus, mas nós também precisamos mostrar que somos santos. Crescer em caráter significa que nós iremos deixar um legado. As pessoas, elas precisam olhar em você, se espelhar em você, estar perto de você, não só porque você tem a capacidade de fazer coisas na célula, mas porque você é alguém íntegro, porque você é alguém verdadeiro, alguém que segue Jesus, alguém que transparece a imagem de Jesus, alguém que reflete a imagem de Jesus. Mais do que deixar lembranças do que você fez nas pessoas, você precisa deixar um legado de quem você é. Um legado de quem você aprendeu, que foi Jesus. Olha só, mais do que fazer algo coletivo, você precisa deixar um legado de vida. Não somente promova experiências espirituais, isso é bom, isso tem que acontecer nas células, mas você precisa deixar um legado de quem você é, que as pessoas, possam lembrar de você como alguém íntegro, alguém responsável, alguém santo, alguém que saiba falar sim e não diante dos momentos da vida, alguém que mostra Jesus através de você. Então é necessário você passar isso para as pessoas. E para concluir esse momento de hoje, esse curso de hoje, um líder de célula, ele precisa ser a referência do grupo. Ele precisa ser a referência do grupo. Ele precisa demonstrar na prática o que é ser discípulo de Jesus. Nisso, os seus discípulos se parecerão com Jesus, se parecerão com Ele. Na verdade, para dar um resumão de tudo o que se espera de um líder, é que nós não fazemos líderes para nós mesmos. Nós não fazemos discípulos para nós mesmos, nós fazemos discípulos para Jesus. Então, se você for parecido com Jesus, você vai reproduzir uma pessoa que se parece com Jesus. Você vai reproduzir uma liderança que se parece com Jesus. Então, o que se espera de um bom líder é que ele saiba quem é em Jesus, é que ele cresça no conhecimento, é que ele cresça em relacionamento e que ele cresça em caráter. Amém? Então, seja a referência. Leve pessoas até Jesus através da sua vida, que a sua célula possa ver que você é uma cópia de Jesus. Amém? Eu quero agradecer você pela paciência, agradecer a você
pela permanência, por estar presente nesse curso de hoje, nessas lições de hoje. E eu quero orar com você para encerrar esse momento. Amém? Feche seus olhos. Pai, quero te agradecer por esse momento, que todos aqueles, que assistiram, todos aqueles que assistirão, eles possam absorver esse conteúdo, que eles possam praticar tudo isso que eles aprenderam na prática mesmo, nas células deles, que o coração deles possam estar abertos para aprender mais do Senhor. Que em nome de Jesus mais e mais líderes sejam levantados, mais e mais pessoas dispostas a desbravar o reino de Deus possam ser levantados. A minha oração é que os corações deles possam ter absorvido esse conteúdo e que o teu Espírito possa fazer com que eles sejam animados, que eles sejam reavivados para expandir o reino do Senhor. Em nome de Jesus é assim que eu oro, abençoando a todos que assistiram e assistirão. Amém. Meu querido, minha querida, Deus abençoe você, que você possa ter tido um bom desfrutar de conteúdo. Essa foi a nossa segunda lição de hoje, trabalhando 2 temas, e que você possa praticar isso na sua célula. Amém? Deus te abençoe, muito obrigado, em nome de Jesus.